Olá a todos, aqui estamos novamente com o nosso canal Trebuchet da Eletrônica para trazer para vocês as últimas novidades da tecnologia, principalmente a tecnologia eletrônica. Damos explicações técnicas sobre as notícias, facilitando assim o entendimento e o aprofundamento daqueles que já são do ramo, estudantes, professores, makers, engenheiros, técnicos, enfim. E o nosso assunto de hoje é uma notícia que correu nas mídias a respeito de novos materiais semicondutores. E lá diz que uma equipe do Brasil e dos Estados Unidos desenvolveu um método para usar a técnica de dopagem para melhorar os transistores de um novo material semicondutor, a molibdenita. O que é a molibdenita? É um composto de um elemento químico semicondutor, ou material semicondutor, ou como o germânio, como o silício, são elementos, é o molibdênio. E existe a molibdenita, que é um composto com esse material mais o enxofre. Vejam que os materiais usados nos semicondutores, eles evoluíram no sentido de novas tecnologias, que deixaram de usar apenas o antigo germânio e o silício. Então tem surgido novos elementos, novos materiais baseados em elementos do grupo dos semicondutores, que formam ligas com elementos como o enxofre, e além disso eles podem ser dopados, como exatamente se faz com o germânio e o silício, de modo que eles se tornem semicondutores do tipo P ou N. Ou seja, eles passem a conduzir a corrente por elétrons livres, elétrons em excesso, ou por lacunas. E juntando isso, é lógico, a gente pode obter junções que vão determinar a construção de componentes, como os diodos, os transistores e assim por diante. Então, no caso, o que se fez foi usar a molibdenita dopada com ouro. Então, os pesquisadores conseguiram fazer um novo material semicondutor que se baseia totalmente nesses elementos que não têm nada a ver com o germânio e com o silício. Isso abre caminho para uma eletrônica no futuro, que deve talvez compartilhar o seu espaço com a eletrônica quântica, que nós já falamos, que vai criar componentes com propriedades totalmente inéditas em relação ao germânio e ao silício. Como, por exemplo, pode-se obter componentes de alta velocidade, componentes capazes de apresentar baixíssima resistência de condução, possibilitando assim o seu uso em equipamentos de controle de potência, e assim por diante. Então vejam que a eletrônica não para apenas naqueles elementos que a gente já conhece, o germânio e o silício. Nós também podemos citar o selênio lá no passado, que era usado em retificadores, e começa a explorar outros elementos, como o molibdênio, o gálio, certo? Que são componentes, são elementos semicondutores promissores, que permitem a elaboração de novos componentes. Vejam que uma coisa interessante que eu vou falar agora, que talvez muitos não saibam. Quando a gente fala num transistor de alta frequência, ou seja, num transistor de alta velocidade, a gente logo fica imaginando os portadores de carga, elétrons e lacunas, se deslocando com velocidades incríveis nesses materiais. Mas não é isso que ocorre, certo? Quando um transistor conduz, a corrente que vai passar lá, os portadores de carga são lentos. Então, esses semicondutores, na realidade, como nós temos hoje transistores e outros componentes, diodos, eles são rápidos, não porque os portadores de carga sejam rápidos, mas sim porque eles são muito pequenos. Então, por suas dimensões minúsculas, eles levam um tempo muito pequeno para atravessar o componente, E isso é um empecilho para que a gente desenvolva, por exemplo, processadores de transistores e circuitos integrados que sejam capazes de trabalhar em velocidades muito altas, Uma maneira de se contornar isso está sendo estudada, e já tem componentes nesse sentido, em lugar de utilizar a mobilidade das cargas através dos materiais para viajar de um ponto ao outro de um chip pelo próprio material, empregar ondas de luz,
são chips de óticos, chips que desta forma podem ser muito mais rápidos. Então, se um sinal tem que atravessar uma distância maior dentro de um chip, em lugar de a gente usar uma corrente, a gente usa a luz, porque assim a gente ganha tempo e velocidade. Então vejam que, juntando essas novas tecnologias, como o uso de novos materiais, cada vez mais rápidos, cada vez com propriedades mais interessantes, a utilização de recursos que podem contornar a limitação, como a luz. Nós também temos o emprego da plasmônica, né? Ondas superficiais em cima de um chip, né? E tudo isso pode nos levar a componentes fantásticos, isso sem falar no aparecimento que a gente já tem dos componentes quânticos. A gente está atento a todas essas novidades, né? Então, lembrando que cada vez mais você vai encontrar componentes que utilizam materiais estranhos. Estranhos no sentido de que nunca foram usados antes, mas que podem ser muito úteis por as suas propriedades, pelo que podem apresentar à eletrônica. Até mais!